Olá, bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E aqui, agora também pelo portal de notícias, aí R011 e o R016 também transmitindo aqui o Resenha. Novidade na área, gente. Estamos ficando chique, hein? E hoje nós voltamos a falar um pouquinho sobre construção civil, sobre essas vertentes, né? Nós tivemos aqui alguns convidados falando sobre isso, até sobre a mudança um pouco de cenário, de panorama, mas agora especificamente nós vamos falar de telhado. E nós temos aqui um especialista sobre o assunto, que é o Luiz Monteiro, do Monteiro Telhados. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo aqui ao Resenha. Tudo bem, Sara? Então, e o Luiz estava contando até aqui nos bastidores pra gente um pouquinho da história dele, né? De como ele começou. Porque assim, gente, não adianta a gente falar de construção se a gente não tiver telhado. Porque não existe, né? Nem nada que você vai fazer que você não tenha a cobertura, que você não tenha o telhado. E a gente tem muito problema com relação a isso, né? Acho que assim, se você não tiver um bom projeto, se você não tiver uma boa prestação de serviço, pensar direito naquilo que se adapta a cada ambiente, não adianta você fazer uma bela obra e cair água dentro, né? Não, Luiz. Mas, Luiz, conta um pouquinho pra gente, como que foi? Você sempre quis atuar nesse mercado? Ou o que foi? Como é que surgiu isso em você de começar a trabalhar com telhados especificamente? Então, Sara, é como você mesmo falou, né? Hoje em dia, a gente tem que habita as construções, a gente mora numa casa ou num edifício, né? Tem que ter uma cobertura, né? Então, com o passar dos anos, né? Essas mudanças climáticas aí que a gente vê acontecendo, né? Não só no Brasil, em São Paulo, mas também no mundo todo. Então, são catastróficas, né? Essas mudanças climáticas. Então, há necessidade de ter um bom projeto, um bom telhado, uma boa cobertura para absorver, né? Essas tempestades que vêm aí, né? Devido às mudanças E climáticas, né? quando você fala de tempestade, na realidade, mudança climática, é interessantíssimo você trazer esse assunto. Porque, na realidade, você tem a questão do vento, né, que leva muito, e você tem a questão também do calor, né, a função que o telhado tem, que muitas vezes, se você não fizer um bom projeto, até de acordo com o local que você vai fazer a sua casa ou tal, você tem problema também com relação à temperatura, não é? Correto. Um ponto muito interessante, porque hoje em dia, antigamente São Paulo era conhecido como a terra da garoa. Hoje você não vê muito isso mais, né? Então, quando chove, as épocas de chuva aqui são bem torrenciais. Então, o que é que as pessoas estão pensando? Muito na questão do telhado, na parte térmica e na parte que absorva tem essa captação melhor de água também, né? Então, Fluidez também, né? exatamente. Então, a gente está mudando muito as estruturas desses telhados, dessas edificações, colocando captação de água maior, né, que são calhas. A gente está colocando abaixo do telhado também uma manta, que a gente chama de subcobertura, que ela tem a função térmica, né, para absorver essa temperatura, né, e telhas também específicas, né, como a termoacústica, né, que ela não faz barulho, né, por causa da chuva, e também absorve um pouco do calor, reduz, né, o calor dessas construções aí. Ou seja, até a própria tecnologia em relação a telhado mudou. Porque você tinha. Eu lembro assim, né, antigamente você falava da Eternit e você tinha aquela telha romana, a famosa telha romana, né? Verdade. E hoje em dia isso mudou. Você tem outras tecnologias que você vai adequar a cada projeto. Por exemplo, a pessoa tem um imóvel que ela precisa de um isolamento acústico melhor, porque até por, de repente, ponto de trabalho, alguma coisa assim. Então ela precisa ter um telhado mais adaptável a não trazer o barulho de fora da chuva, essas coisas. Outros já pensam de outra forma, tem uma questão mais técnica. Tudo dá para mexer hoje. O teu projeto vai conseguir resolver tudo. Consegue. Então, a gente atende, né, qualquer tipo de necessidade do nosso cliente, né, a gente está preparado, né. Eu sou técnico de edificações, estou fazendo engenharia também, estou cursando, né. Então, a gente está sempre se atualizando, né, para trazer o melhor para o nosso cliente. E assim, e você até estava comentando que você acabou, você começou na tua casa com esse negócio de telhado, e aí depois você abriu a tua loja, né, que vocês trabalham com calha também, né? E a calha também acaba sendo um negócio fundamental, né, para Correto. isso. Calha e rufo. Você não faz um telhado sem colocar uma calha ou um rufo, né? Se for um telhado embutido, você tem que colocar calha e rufo. Então, é uma coisa que leva a outra, né? E é bastante interessante, porque eu comecei, né,
na minha casa, né? Eu vi essa necessidade, né? Eu trabalhava antigamente, né, para algumas empresas e a gente tem sempre no sangue, né, essa de Empreendedorismo, né? empreendedorismo, né? Então, eu vi essa necessidade e com o passar dos anos, né, a gente vai tentando se encaixar nesse contexto aí das empresas, a gente vai atendendo maiores empresas, condomínios e vai exigindo que a gente cresça, né, junto com eles, porque a gente tem que atender um cliente que pede uma nota fiscal, então você tem que estar preparado para emitir uma nota, enfim, então a gente vai crescendo com o passar do tempo e se adaptando para atender esses clientes de porte maior Não, também. e é legal na tua história porque, assim, essa questão do empreendedorismo, tipo, você falou uma coisa que eu costumo dizer muito, é a necessidade. Você viu uma necessidade. E, assim, eu escutei isso de uma pessoa, isso me marcou bastante, que, assim, a necessidade já existe. Né? Você precisa identificar essa necessidade, saber como é que você vai atender aquilo, quais são as oportunidades de mercado. Isso você falou muito bem, tipo, você viu essa necessidade, começou a trabalhar em relação a isso e não parou, né? Foi se especializando, porque técnica em edificações, está fazendo engenharia, ou seja, você não se acomodou também naquilo, né? Tipo, se o mundo, se a tecnologia, inclusive se as mudanças climáticas estão em constante modificação e coisas novas acontecendo, eu preciso estar acompanhando, né? Eu preciso estar sempre evoluindo também, me aprimorando para poder atender e para poder ter um padrão de qualidade até no que eu entrego. Por isso que, pelo menos, é o que você me passou Verdade, é aqui, assim mesmo. né? Tem que estar preparado para absorver essas necessidades aí que o mercado te impõe, né? Se a gente não estiver preparado, a oportunidade vem, vai embora e você fica à deriva, né? E assim, Luiz, então você consegue fazer o projeto, né? Pelo que você estava me falando, porque não é uma questão assim de vender telha, gente. O serviço dele especificamente, tipo, você vai. Me corrija se eu estiver errado, mas é aquela coisa assim: eu preciso fazer uma cobertura para um determinado imóvel. O Luiz vai fazer ali o projeto, vai ver o que é mais adequado à tua necessidade, seja ela em relação a barulho, seja ela em relação ao clima, né, ao ambiente, e aí ele vai conseguir te entregar esse serviço, né, procurar ali com os fornecedores dele qual que é o melhor. Você não vai chegar lá na loja do Luiz e vai falar, eu quero essa telha, vai até te mostrar qual é a telha que ele tem, mas ele não é uma empresa de venda de telha necessariamente, né? Você vende o projeto e faz a execução, Isso. né? E aí, eu acho que isso aí é um diferencial também, porque as pessoas hoje em dia, elas procuram muito isso, né? Essa praticidade de você ter num único lugar o serviço de uma forma completa. Porque a gente fala muito de antigamente, é porque depois você passa dos 40 e tantos, já está chegando lá no meio século, você fala muito dos antigamente. Mas assim, você ia pensar em telhado, você tinha que contratar um bom pedreiro que mexesse com o telhado, aí você tinha que ir atrás da telha, aí você tinha que ir atrás da calha. E às vezes você tinha um monte de intercorrências nesse meio caminho, porque uma coisa não comunicava com a outra. Né? Até porque normalmente quem vai fazer um telhado não é numa casa não é o especialista em telhado, é uma pessoa comum que precisa fazer uma cobertura na sua casa. Então você tinha essa falta de comunicação entre uma coisa e outra, a telha adequada, quem vai fazer, era tudo gente, você contratava 550 cadeias ali, era terrível para você conseguir ter um produto final, né? E assim, eu tenho visto isso muito no mercado hoje em dia, que é o surgimento de empresas como a sua, que já trazem essa estrutura toda montada. Você precisa de um telhado, eu vou lá, faço o teu projeto, vejo aquilo que se enquadra e te passo. Olha, eu vou te entregar dessa forma e é isso. E é isso mesmo que as pessoas estão procurando mais, né? Verdade, a gente está preparado, né, para atender qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de projeto, né, de estrutura, tá? Tanto em madeira como metálica. E a gente indica o melhor para o cliente conforme a necessidade dele, que você acabou de mencionar também, né? Então, somos uma empresa, né, praticamente, né, de serviços, né? E trabalhamos também já com a parte de calhas, rufos, PUs, né, parafusos, coisas que comportam nesse sentido, né? Na parte estrutural do telhado também. E você falou até dessa questão do madeiramento e da parte metalizada também. O que eu percebi? Não sei se eu tô assim, mas o que eu percebi? Começou a surgir muito essas estruturas de metal. Antigamente era só madeira, né? E agora começou a surgir a estrutura do telhado metalizada, mas não é toda a telha que comporta isso? Ou ainda tipo, porque o madeiramento, eu acho ele muito estético.
principalmente para casa. Eu gosto dessa coisa da madeira e tal. Mas você vê muito esse surgimento das estruturas metálicas com relação a telhado. Mas ela se adapta a qualquer telha? Tipo, se eu quiser, por exemplo, colocar uma telha mais rústica na minha casa, eu não posso usar uma estrutura metálica. Então, para o madeiramento, né, com estrutura metálica, você tem que usar a telha metálica também, né? Tá. Tem a telha de chapa simples e a telha sanduichada, né? Que a gente usa a termoacústica que eu mencionei no começo aqui. Então, aí a gente pode usar a parte de madeira também, mas é mais apropriado a metálica. Para a parte de telha cerâmica, que é a romana, a portuguesa, a americana, a gente usa mais a parte de madeiras, E tá tá bom? caindo mesmo de moda esse negócio das telhas cerâmicas? Porque assim, eu vejo tanta gente falar, mas não usa mais tanto essa telha, mas é tão lindo e tão estético, assim, tá saindo mais assim. As pessoas estão procurando mais o metálico? Metálico é mais edifício, construção grande. Agora, casas, Continua sendo. continua. A Ai, maioria gente. fica meio termo, né? Quando é um telhado embutido, usa muito a Eternit, que agora é a fibrocimento, né? Que a Eternit, antigamente, tinha um elemento que chamava amianto. As pessoas estão em desuso por causa que traz células cancerígenas. Então, a gente usa a fibrocimento, né? Aham. Então, quando não usa a fibrocimento, usa a telha cerâmica, que são essas vermelhinhas aí que a gente vê pela cidade. Então, porque falava muito que a Eternit, né, essas fibrocimento, elas esquentavam muito o ambiente também, né? Continua esquentando, Continua. mas, dependendo do meu projeto, eu posso até usar uma Eternit simples para um ambiente externo, para uma edícula, alguma coisa assim, mas se eu tiver num local que bata muito sol, que tenha muita absorção de calor, já não é tão adequado. Aí teria essa que você colocou, que é essa sanduichada que chama? Isso. Ela é para calor ou é para som isso? Calor e som. Termoacústica. Termoacústica. Ela tem um recheio com EPS, que é um isopor, tá? Ou então um poliuretano, né? Que é o recheio dela. Então, tem essas duas formas aí que a gente trabalha com ela. Então, atende essa necessidade, tanto do calor como do som, né? Ela não Mas propagar e o o som. custo disso, ela continua sendo mais barata do que a telha cerâmica? É- Mesmo essa sanduichada? Ela é mais cara um pouco. Ah, é? É mais Do que a cara um pouco. cerâmica? Porque, Gente, então vamos pra cerâmica, é tão É. lindo. Eu gosto tanto. mas é uma telha muito boa, viu? É uma telha assim para você usar, não se você tiver um ambiente, por exemplo, numa churrasqueira, se você for fazer, aí fica bonito aquele telhado aparente, né? De madeira para estético, mostrar. né? Então, esse outro é mais para ficar embutido, sabe? Tá. Quando tem laje ou quando tem forro, entende? Aí ele atende bem melhor. E a tua empresa, vocês atendem também tanto a parte residencial quanto corporativo, quanto comercial também. Qualquer um precisar, independente do tamanho, do tipo de projeto, você consegue atender. Quem estiver procurando telhado, qualquer tipo de telhado, pode procurar a La Monteiro. Dá um Google lá, ou então um Instagram, Monteiro Telhados, e me liga, a gente faz uma Dá um visita. Google, ou então você vai lá, ó, fala lá que assistiu. Tô lançando uma promoção aqui sem o Monteiro saber, viu? Você vai lá, entra em contato com ele e fala assim, olha, a gente assistiu o seu podcast lá no portal do R011, ou lá no Lex Studio, aí eu vou querer um desconto que ele vai fazer um precinho camarada, senão a gente vai lá puxar a orelha dele. Com certeza. Não. Monteiro, eu acho um barato, assim, porque as pessoas... a gente tem visto um crescimento da construção civil, né, como um todo, e a gente tem falado muito isso aqui. A construção civil cresceu, nós tivemos um período aí de baixa, que as pessoas pararam um pouco de construir, mas isso voltou, até a questão... Tudo bem, a gente fala muito também, tipo, tá tendo muita incorporação, Minha Casa Minha Vida e tal, mas independente desses grandes projetos, ainda existem também aquelas pessoas que querem fazer a sua casa e querem, ou que precisam, na realidade, de reformar. São Paulo é uma cidade antiga, que todo mundo precisa reformar seu telhado. Então, você vê uma crescente, principalmente na área de telhados. E o que você falou é extremamente pertinente, principalmente por conta dessas mudanças climáticas, né? Essa mudança de tudo. E a gente que, hoje, a população como um todo mundo trabalha, ninguém tem mais tempo de ficar contratando um pedreiro, indo escolher telha, indo fazer aquilo, indo procurar parafuso, aí vai na loja lá, comprar o parafuso, que não é aquele, tem que ser outro. Você volta. Então, a gente procura praticidade. E as empresas que vêm com essa dinâmica, que vem a sua empresa oferecendo essa praticidade, eu te faço o seu projeto, analiso qual que é a sua necessidade, te entrego aquilo ali,
é o que diferencia. Eu acho que é o que está dando, o que tem mais busca e que tem mais chance de sucesso mesmo, como vocês estão tendo aí no mercado. Porque traz essa facilidade que todo mundo procura e com preço justo, né? Porque não adianta, às vezes, você oferecer facilidade demais e, de repente, a pessoa não consegue se enquadrar. Eu vejo que no teu negócio você consegue encaixar isso. Ter entregar um projeto e essa comodidade e com preço justo também, né? Correto. E é como você falou, né? Com o passar dos anos, o clima descontrolado do jeito que está, antigamente as pessoas não se preocupavam em fazer um bom projeto, né, para uma residência, um edifício. Então, um exemplo, cada tipo de telha tem um tipo de inclinação correta. Se você não coloca na inclinação correta, com essas chuvas que está dando aí, Entra por baixo, entra, o vento sabe? leva. Exatamente. Então, é sobre isso que a gente está tratando aqui, né? A gente tenta trazer o melhor para o cliente depois, lá na frente, ele não ter um prejuízo enorme. Porque se você constrói sua casa e faz tudo direitinho, bonito, pinta suas paredes, põe massa, põe forro, e tá chovendo pelo Mobília, telhado, aí molha tudo, acabou tudo. estraga tudo, então é um prejuízo enorme, né? Então, a gente procura sempre ter esse feeling com o nosso cliente para a gente trazer, né, o melhor para ele num bom custo, né, para ele não gastar muito, né, e que atenda a necessidade dele. E é interessante, você falou um negócio aqui que às vezes a gente não parava para pensar, né? Cada tipo de telha tem uma inclinação. Porque eu tive esse problema, por isso que eu tô falando nisso. Tipo, você colocar lá, fazer uma reforma e colocar um telhado que você fala, que lindo, e tá entrando água. Exato. E assim, agora você falando isso, que me veio isso na cabeça, né? Que talvez seja o problema mais simples do que eu imaginava. Era só subir um pouco mais a quina dele para poder ter uma inclinação melhor. Pode ser, vou precisar que você veja isso daí para mim. Mas é fato isso, porque dependendo da telha, tem muito isso, a telha de entrar água, ou a calha não tá no local adequado. Tem tanta coisa, gente, porque eu acho que você tem que ter um profissional com expertise mesmo, quem saiba fazer. Exato. Que se não tiver um negocinho fora do lugar, aquilo ali inunda, que é uma coisa de louco. É como você falou, antigamente os pedreiros faziam muito serviço, né? Então, não tinham essa expertise do que precisa aquele tipo de material. Qual que é a especificação dele, qual que é a inclinação mínima para ele atender a necessidade com a finalidade com a qual ele foi feito, né? Então, se tiver na inclinação errada, a água vai voltar, Não vai adianta entrar, você não colocar um vai. telhado Você pode caríssimo colocar não o que for, não vai absorver a necessidade. Porque acontece muito. O problema, só para assim, exemplificar, o problema que eu tive lá na minha casa. Beleza, fiz uma reforma, tal, o telhado tá lá. Entrou água de destruir o armário, por exemplo, do quarto da minha filha, destruiu. Entrou água, assim, absurdamente. E assim, o que a água choveu demais, essa época estava chovendo bastante, agora ano passado, final do ano passado. Essa água entrou por baixo do telhado, se acomodou ali no forro e vazou ali. Beleza. Aparentemente, aí você vem naquela que eu acho que a maioria das pessoas passa. Chama a pessoa para ver. Ah, é calha que tá entupida. Beleza, desentope a calha, não parou o problema. Na próxima chuva ele vai dar de novo. E aí, vai. Não, tem que trocar essa cara, como era? Sei lá, que diabo que é o negócio lá, o nome que vai lá na lateral. Rufo. Vai lá, troca o rufo, que o rufo não tá dando, tem que... Sem brincadeira, eu acho que passaram uns quatro profissionais ali. Dizer que parou, né? Mas também eu não tive outra chuva daquela, tá? Mas você falando assim de inclinação e assim, analisando aqui a inclinação do meu telhado, eu acho que o problema não é calha nem nada, não. O problema é a inclinação. Que de fato, se você pega. E é meio físico isso até, né? É uma coisa meio lógica. Se você tem uma chuva forte, você tem uma inclinação de uma telha, por exemplo, romana, essa francesa, que ela é uma sobre a outra, e aquele vento vem aqui, obviamente ele vai levantar e vai entrar. Então, gente, que interessante. Por isso que eu falo, olha, eu digo aqui que o resenha, pra mim, é uma baita de uma terapia. Fora que eu aprendo, assim, absurdo. Eu sempre resolvo problemas meus particulares entrevistando alguém no resenha. Ai, Monteiro é um barato. Mas eu acho que é isso, gente. A gente tem que ver isso. Não adianta você ter o sonho de fazer sua casa ou quer reformar sua casa. A gente tem que priorizar primeiro a estrutura, né?
a segurança e tal, mas a estrutura não deixar chover dentro e ter isso parte, sim, de um bom projeto. E deu para perceber aqui que você gosta, né? Por isso você está fazendo engenharia agora, que é cada vez mais técnico na coisa, né? É verdade, é muito bom. E qual o teu plano, assim, de futuro de crescimento aí com a tua empresa, Monteiro? O que você almeja ainda? Eu almejo ter um local maior, né? Então a gente vai se preparando para isso, né? Para a gente poder atender, por exemplo, você quer fazer um telhado de cerâmica, de barro, né? Aquele bonitinho, vermelhinho que você falou, né? Eu quero mais na frente Tem um poder showroom vender também, tudo, assim. vender Tá. tudo. Eu vender o serviço e o material para o cliente, Tá. entende? Porque hoje você vende o material, mas na realidade você terceiriza esse material. Você Isso. quer trazer isso direto da fábrica até para incorporar Pra com mim, relação pra mim. com redução de preço. Exato. Você é um cara visionário, né? É isso que eu quero ver. É isso aí, tá fazendo engenharia, agora daqui a pouco ele vai estar com uma empreiteira, não só com uma empresa de telhado, vai escutando aí, que aqui a gente vai falando as coisas no resenha e as coisas vão acontecendo. Então, olha, Luiz, assim, boa sorte, eu acho que você tá no caminho certo, porque as pessoas procuram isso mesmo, essa praticidade, essa comodidade, e outra, né, profissionais, empresas que tenham essa expertise, que sabem o que está fazendo. Porque não adianta você, às vezes, contratar porque é bonitinho, porque não sei o quê, porque está fazendo propagandinha ali, se você não tiver essa certeza de que você está colocando a tua casa, está colocando aquilo que você precisa fazer, tua reforma, em boas mãos. E que vai te dar um resultado. Essa tranquilidade, né? De não ter o retrabalho, tudo isso. Eu acho que você está certíssimo e só tem a crescer, né, Verdade. não? Obrigado pela oportunidade aqui, muito bom estar com vocês aqui, né? Apresentar o que eu faço, né? Que eu gosto, né? Tenho paixão por isso. E assim, as pessoas têm que procurar, né? Tem N empresas aí, que a gente vê, como você mesmo mencionou, foram 4 profissionais lá. Então tem que procurar a pessoa que entende do assunto, né? Você procurar também se informar, tá? Que a internet tá aí, tá para todo mundo, né? Então se você pegar o seu tipo de telhado, sua telha e dar uma pesquisada, você vai entender um pouco do assunto. Quando a pessoa vir, você já vai ver que o profissional é capacitado e está habilitado e vai te atender da melhor forma possível. E aqui você sabe como é que é, né? Resenha testa. É isso aí. Gente, obrigada. Vamos terminando por aqui com mais uma resenha corporativa. Um beijo a todos. Siga lá no nosso canal. Acompanhe a gente também lá pelo portal do R011, R016. Siga lá também o Insta aí do Monteiro, do Telhados. E assim, gente, precisando, já sabe onde procurar. A gente indica aqui também. Sempre bons profissionais, tá bom? Beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.